Nós estamos estudando aqui na casa o livro de Timóteo. Hoje é culto de doutrina, a gente tem separado os livros. Aliás, aqui na casa geralmente a gente faz isso, separa um livro, uma carta, e começa a estudar ela do começo ao fim. E nós estamos estudando a carta de Timóteo, nós estamos na segunda carta de Timóteo. E eu separei esse capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Eu separei ele em 3 tópicos. Eu estava dando o capítulo todo, e aí eu ficava correndo, e eu não vou fazer isso. Porque tem muito assunto aqui, e a gente precisa explorar bem a palavra, para que a gente aprenda bastante daquilo que o Senhor tem para nós. E hoje é um assunto bem complexo, bem interessante, e algo que a gente precisa estar atento, e também instruído quanto à palavra de Deus naquilo que nos ensina. Ok? Então nós vamos estar lendo hoje, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo. Nós vamos estar lendo 3 versículos. Aliás, 5 versículos. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 5. Eu coloquei um tema, geralmente eu não gosto de botar muito tema não, mas falou muito ao meu coração. Insuportável. Que tema é esse, pastor? Pelo amor de Deus, que tema vai colocar insuportável. Mas na leitura nós vamos entender. Porque o que é insuportável, ou o que tem sido insuportável, pode se tornar suportável? Nós vamos ler e entender. Então vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que diz deles? Afasta-te, sai de perto, não fique perto. Há uma ideia que as pessoas têm muito errada, e algumas pessoas têm andado nesse caminho dizendo que Jesus andava misturado com prostitutas e pecadores. Jesus não andava no meio, Jesus passava, e eles, vendo Jesus, andava com Jesus. Quem andava com Jesus eram eles, os pecadores. Quando as pessoas viam os pecadores andando com Jesus, julgavam Jesus. Jesus não fazia parte dos pecadores. É bem diferente uma coisa da outra. Vou lá no prostíbulo, vou me misturar com a patotinha para falar do amor de Deus. Não cabe. Ele passava, as pessoas viam, ouviam o que ele falava, viam o brilho da sua glória, viam a sua misericórdia, se arrependiam dos seus pecados, entendiam que estavam no mau caminho e seguiam Jesus. É bem diferente. Esse é o nosso papel de cristão, não é se misturar. Então, Jesus, ele causava um constrangimento no pecador. Jesus não se misturava com o pecado, de maneira nenhuma, ele era santo, ele não tinha máculas. Jesus passava e a sua glória, o seu brilho, o seu manifesto, o seu propósito alcançava pessoas, e as pessoas se convertiam e saíam dos seus erros. Quando Jesus veio a este mundo, esse tem que ser o entendimento de manifestação que a gente precisa entender, para entender que o mundo hoje está inconformado com a verdade. Por isso a palavra insuportável. Quando Jesus chegou, ele confrontou pecadores. E para muitos se tornou insuportável ouvir Jesus falando. Por que mataram Jesus? Porque era insuportável as coisas que ele falava.
claro para os descrentes, para os pecadores. Por quê? Porque não queriam sair dos seus caminhos errados. Entende? E quando Jesus vem, o que ele deixa? Ele deixa um legado, ele deixa o seu Espírito em nós, seus filhos. E quando ele deixa em nós o seu Espírito, o que acontece? Se torna insuportável ouvirem de nós a verdade. Se torna difícil. Então, por isso que a palavra diz, e ele deixa bem claro isso no versículo 1, dizendo o quê? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele está falando para um jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor, jovem de 40 anos de idade, provavelmente, né? Porque antigamente 40 anos de idade era mais ou menos o tempo que começava o ministério, né? De 30, 40, né? Então eu posso dizer que eu sou um jovem pastor, né? Com 47, então eu sou um jovem. Meus filhos falam que eu sou velho, mas não é verdade não. Mas ele está falando para um jovem pastor que pastoreia uma igreja, que tem a missão de trazer doutrina a uma igreja que está recebendo influência de fora, de homens pecadores, de homens que querem deturpar a verdade. Então Timóteo tem o dever de falar a verdade, de incomodar aqueles que estão falando mentira, para afastá-los do meio daqueles que querem conhecer a verdade, daqueles que concordam com a verdade de Cristo, daqueles que amam, mesmo que às vezes a verdade doa. Porque o evangelho que não traz dor ao pecador tem alguma coisa errada. O evangelho que não aperta o pecador tem alguma coisa errada. O evangelho da facilidade não é evangelho. É fake news, é mentira. É os gospel da vida, é os modismo. Não é. O evangelho ele aperta, ele fala da nossa vida, ele confronta a nossa vida. Ele mostra onde está o nosso coração. Então, Timóteo tinha esse dever de mostrar a verdade à igreja, ok? Então Paulo diz para Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que falar a verdade dá trabalho? Porque muitos não querem ouvir a verdade, eles querem se afastar da verdade. É só você olhar hoje em dia como que está. Exatamente a lista que Paulo faz é a lista do que vemos hoje. O que a gente vê aqui? Ele diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que mais a gente vê hoje? Pessoas que se adoram, pessoas que se idolatram, pessoas que só pensam em si. Aí ele faz uma lista gigante, né, aqui. Ele fala assim, avarentos, que são homens obstinados, pessoas que só pensam em si, só querem ganhar dinheiro para si, querem enriquecerem, mas não querem distribuir em nada. São homens presunçosos, se acham os mais bonitos, mais belos, cantam mais, fazem melhor as coisas, soberbos, são pessoas arrogantes e presunçosas. Praticamente a mesma coisa, né? Blasfemo. Quantas pessoas hoje nós vemos na internet blasfemando da palavra de Deus, de tudo que é sagrado. As pessoas vão contra o que é sagrado, contra a versão blasfemos, ingratos. Quantas pessoas recebem o bem do Senhor, recebem graça do Senhor? Uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa e passa desapercebido: a chuva e sol para todo mundo. Quantas vezes nós agradecemos? Se não fosse a chuva, né, Marlete? Como é que a plantinha crescia? Como é que a gente ia comer pimenta lá em casa? Tem uma pimenteira ali, né? Por causa da chuva. Mas também, se não tivesse sol, a planta também não se alimentaria. E se só houvesse sol, a gente secaria. Se não houvesse chuva, a gente não beberia água, não teria, os rios não continuariam funcionando. Então, Deus fez tudo maravilhoso e às vezes nós somos ingratos. Nós não aceitamos, às vezes, quando o calor está demais, nós reclamamos com Deus. Quando a chuva está demais, nós reclamamos com Deus. Nós brigamos com Deus, porque nunca nós estamos satisfeitos. Aquele que tem o cabelo mais liso, reclama daquele que tem o livro, ou queria ter o cabelo enrolado. Aquele que tem o cabelo enrolado quer o cabelo mais liso. E aí não agradece a Deus porque está vivo, porque Deus fez você uma pessoa diferente de todos, com o seu DNA, deu saúde e tantas outras coisas. E nós somos ingratos, às vezes,
tantas e tantas vezes. Então, são ingratos, são desobedientes, e ele fala aqui, não só desobedientes, mas são desobedientes a pais e a mães. Isso aqui é importante a gente saber, porque isso é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você prolongue os seus dias. E esse prolongar, eu não vou dizer que é só viver muito, é ter boa vida no tempo que estiver vivo. Porque um filho que obedece ao pai e à mãe, não só um filho, mas depois de casados, se há honra aos pais, há satisfação, há bem-estar. Você vê que as pessoas que são desobedientes, que são ingratas aos pais, parece que vivem uma vida medíocre. Não estou falando de dinheiro, estou falando de ajuda, de estar perto das pessoas. São pessoas insensíveis, são pessoas às vezes que se doem com tudo, e tantas outras coisas. Ele fala, desobedientes, profanos, são transgressores das coisas sagradas, profanam as coisas sagradas, sem afeto natural. Isso aqui é sério pra caramba. São pessoas que você não consegue conviver. São irreconciliáveis. Não tem reconciliação. Quando erram com alguém, ou alguém erra com eles, não consegue se reconciliar. Não há o sentimento de querer perdoar ou de pedir perdão. São pessoas ruins no trato, né? São caluniadoras. Hoje o que mais a gente vê são calúnias, principalmente da parte da mídia. Mas nós vemos isso com pessoas caluniadores. Inventam coisas que não é verdade. Falam que você fez um crime, mas que não é verdade. Viu aqueles fake? Igual fica nesse negócio de política, fulano fez isso, fez aquilo outro, para denigrir a imagem da pessoa, mas na verdade nem é só para lançar na mídia, para ficar a pessoa mal falada. E isso a gente vê com as pessoas, essas coisas estão acontecendo. A pessoa às vezes ouviu ou um boato, ouviu alguma coisa, já monta uma história cabeluda, um troço horrível. Quando você vê, tem gente olhando até de cara feia para você e você não sabe. Por causa de quê? Porque te caluniaram, falaram mal de você. São intemperantes, pessoas que não conseguem, vou usar a palavra de tempero, de comida, né? Não conseguem temperar as coisas, né? São intemperantes, só vivem sossos, sem sal, ruins de se comer, de se alimentar, de estar juntos, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, são persistentes naquelas coisas. E aí ele fala, orgulhosos, amigos do prazer. Amigos do prazer. E quando a gente olha para uma pessoa que é amiga do prazer, a Bíblia declara claramente, são inimigos de Deus. Porque aqui no versículo vai dizer assim, olha aí comigo aí, olha o versículo 4, diz assim, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. E a gente vai ver lá na frente que a Bíblia fala que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Ok? Então, Paulo faz uma lista mostrando para Timóteo que os dias são trabalhosos porque as pessoas são amantes de si mesmos, elas querem tudo para si. Toda essa lista que Paulo fez e deu foi para nos mostrar que as pessoas querem as coisas para si, só pensam em si, só olham para baixo, são terrenas, são carnais. As pessoas estão assim. Entra no ônibus. Nesse tempo de escola, então, já entrou no ônibus? As meninas estão vulgares. Tem um lugar lá do senhorzinho ou da senhorazinha ou de alguém que precisa, está lá o lugar lá. Ninguém mais levanta. Ninguém. O troço está absurdo. As pessoas começam a falar palavrões, cantar música indecente no meio de todo mundo. O negócio está feio. Está impossível. O negócio está insuportável. Os dias são trabalhosos porque está insuportável viver com as pessoas. Porque as pessoas só pensam em si mesmas. Então o que Paulo está dizendo não é nada estranho, é algo que a gente está vendo. E Paulo está dizendo numa época bem distante da nossa. Volta a dizer, por quê? Porque Cristo veio e mostrou uma verdade.
Quando Cristo mostra a verdade, ou o mundo toma jeito, ou o mundo foge dele. Vocês lembram o que aconteceu no paraíso? Está lá a palavra andando com Adão. Adão ouvia a voz de Deus e se alegrava em estar com Deus. Ok? O homem pecou, a mulher pecou. Quando Deus falou, o que o homem fez? Se escondeu. Porque a palavra incomoda. Nós temos o dever de incomodar. Não é de incomodar, de maltratar. É de, com amor, mostrar a verdade. Para que as pessoas possam observar a lei de Deus, ouvir a voz de Deus e se converterem dos seus maus caminhos. Então, para nós, é um tempo trabalhoso de se falar a verdade. Não é fácil. Quem disse que seria fácil evangelizar? Só se você botar uma discoteca na igreja e falar, venham dançar. Só se você prometer coisas, venham que amanhã vai dar tudo certo. E as pessoas vêm, porque houve uma promessa de algo que está no seu coração e ela quer aquilo. Então o que ela faz? Eu vou lá, está me prometendo algo que eu gosto. São amigos dos deleites, são amigos dos prazeres, são amigos das suas próprias concupiscências, dos seus desejos fortes. São inimigos de Deus. Entendem isso? Então vamos lá. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 1. Paulo, eu vou dar ênfase bastante nisso, não vou continuar no texto para a gente poder ter bem esse entendimento. Romanos, capítulo 1. Esse texto, então, é fortíssimo. Esse é um texto que muitos não gostam nem de ouvir, alguns querem arrancar da Bíblia, tem até leis aí para tentar tirar esses versículos que falam essas coisas da Bíblia. Mas, como a gente já gravou, a gente já sabe, está na internet, a gente tem a nossa Bíblia, então a gente vai continuar citando, porque a palavra de Deus as pessoas precisam saber que é pecado. E nós vamos ler a partir do 18, versículo 18. É praticamente a mesma palavra, só que agora Paulo vai falar aos romanos. Não está falando para um jovem pastor, está alertando a pessoas que se converteram ao Evangelho, a gentios, que não são judeus, pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo lá em Roma. Então Paulo começa a trazer palavras para confrontar os pecados, para que aquelas pessoas que se converteram não andem mais naquelas coisas que desagradam a Deus. Diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Olha que ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que se manifesta do céu o amor de Deus, porque o amor de Deus já veio. O amor de Deus é Jesus. Jesus já veio, já foi manifesto. Mas o que foi manifesto não foi só Jesus. A criação revela Deus. E ele vai falar assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Percebam, o que é deter? Detém é o quê? Não é jogar fora, não. Não é jogar fora. Perceba o texto é algo muito mais sério. É você entender a verdade, mas você retém. Olha o que está escrito. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Que palavra difícil, né? O que Paulo está dizendo é que olhem para a criação. Deus criou tudo isso. Deus manifestou o seu poder em tudo isso. Eles viram esta verdade, deteram ela, reteram ela, ok? E eles não têm desculpa. Se Jesus não viesse, ninguém teria desculpa, porque olhando para a criação, a gente vê que não foi coisa humana que fez, não foi nenhum ser meio Deus. Quando nós olhamos para a criação, nós devemos entender que de verdade alguém divino e soberano fez todas as coisas. Então, para toda a humanidade não tem desculpa.
Não tem, todos são condenáveis desde o momento em que olha para as coisas de Deus, para a criação de Deus, e não acredita, e não dá glória, e não honra a Deus pelas coisas criadas. Mas Jesus veio. Se Jesus veio, foi manifesto a verdade de Deus para que ninguém tivesse desculpa, muito menos ainda. Então Deus manifestou a sua verdade, disse a sua verdade, mostrou a sua verdade, e os homens retiveram ela, seguraram. Olha a leitura. Versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, olha que eles conheceram a Deus, ok? Não está falando que eles não conhecem a Deus, está falando que eles conheceram a Deus. Todo ser humano conhece a Deus. Pode não entender como que ele é, mas todos, olhando para a criação, sabem que existe um ser divino, ok? Então, versículo 21 novamente. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos, nas suas falas, se desvaneceram, desfizeram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de ave, e de quadrúpede, e de répteis. Entenderam? Vai lá, estou eu aqui, entendo que tudo aqui foi criação, foi mão de alguém. Aí eu pego da criação e agora formo da criação uma estátua, uma imagem. Eu formo ali e digo aquilo ali é meu Deus. Estou indo contra Deus. Eu estou retendo a verdade. Porque eu sei que aquilo ali não é Deus. Entenderam? Eles não se afastaram da verdade. A verdade foi manifesta a eles. Eles deteram a verdade e formaram da verdade mentira. É isso que o texto está falando. Dizendo que se tornaram loucos, né? E mudaram a glória. Tá. Versículo 24. Por isso também Deus, olha que por causa disso, por mudarem uma verdade, olha o que acontece. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou. Ao quê? As suas concupiscências, os seus desejos fortes, de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por não honrarem a Deus, Deus os entregou. Vocês entendem agora por que o mundo está desse jeito? Não honram a Deus, não amam a Deus, mudaram a glória de Deus em imagens, ou, como diz em Timóteo, amaram a si mesmo, se fizeram Deus, fizeram as suas imagens, ou então juntaram mestres que agradam seus corações e levantaram eles no pedestal. O que Deus fez com eles? Entregou as suas paixões. Deixou eles se desonrarem. Como diz aqui, por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Fica fácil a leitura, não fica? Então, pegaram a verdade e deturparam ela. Hoje em dia são tempos trabalhosos, porque as pessoas não querem dar razão à verdade. Eles sentem algo, eu sei que eu já falei isso milhões de vezes. Eles olham para o seu coração, para o seu sentimento, para aquilo que eles acham legal e mudam a verdade de Deus na sua verdade, naquilo que acham que é certo. Vou dar exemplos. Eu tenho problema com adultério. Então, o que eu faço? Eu vou para um lugar que me permita adulterar. Se alguém diz para mim que é pecado adulterar e aquilo me incomoda, e alguém diz, não é bem assim, para onde que eu vou? Ou eu me conserto com Deus, me arrependo dos meus pecados, ou eu faço o quê? Ando no caminho errado. Finjo que não ouvi a verdade para andar na mentira. Esses dias eu ouvi um testemunho, não vou falar o nome para não dar ibope, mas de uma pessoa que tem uma igreja, que anda num caminho bem torto. E
pastora e tem a sua esposa. Acredito que sejam duas esposas, não sei como é que funciona o negócio. E ele estava fazendo um debate com um outro pastor, bem centrado na palavra. E ela conseguiu deturpar o versículo, onde a Bíblia falava que não era para se deitar homem com homem, nem mulher com mulher, dizendo que aquilo era uma prática pagã das pessoas que adoravam a ídolos. Então, se você se deitar com um homem adorando a outro ídolo, não pode. Mas se você, sendo homem, se deitar com outro homem adorando ao Deus vivo, pode. Ela conseguiu deturpar. E o homem falou para ela, o pastor, muito sério, falou para ela: você está lendo isso errado. Não é essa a leitura. Não é esse o contexto. E mostrou para ela. E ela gaguejou e deu para trás, coisa e tal, mas continuou na mentira dela. Por quê? Porque não satisfaz o seu coração. Então a verdade de Cristo, ela incomoda, ela é insuportável para quem não quer ouvir verdade. Mas para nós ela tem que ser suportável. Nós temos que ouvir a verdade e dizer: esse caminho eu não posso mais andar, eu tenho que andar naquele caminho que Cristo está me apresentando. Torcer a minha vida, mesmo que eu esteja indo para o buraco e achando aquilo muito legal, e Cristo vem e confronta a minha vida, eu falo assim: eu tenho que sair desse buraco, porque é errado. Segundo o que está escrito, é errado. Eu tenho que torcer a minha vida e olhar para a cruz, e andar para a direção do meu Salvador. Seja lá como for. Ok? Então que seja esse o nosso entendimento e não para por aí. Abre comigo em Filipenses, para a gente entender que essas pessoas são inimigas e que elas estão causando um problema, não só na vida delas, mas isso está entrando no meio das nossas congregações. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, olha o que diz aqui. 3, versículo 18 e 19, diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Isso é Paulo dizendo. Ele está trazendo uma informação para aquela igreja, lá em Filipenses, para os Filipos. Ele está trazendo uma informação para eles e está dizendo: aquilo que eu já falava para vocês, eu volto a falar, e agora falo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrestres. Só pensam aonde? No planeta Terra. Só pensam nas coisas da Terra. Só pensam aqui. Você já viu alguns filmes, e a gente sempre vê isso, né? Porque você já viu um filme onde está vindo uma catástrofe e são levantadas pessoas para tentar salvar o mundo? Já viram esses filmes? Já, né? Tem vários filmes. Tem filmes até de apocalipse que as coisas vão acontecer, mas tem sempre aqueles que persistem para que o planeta Terra continue ali no lugar. Por que isso? Porque as pessoas não querem sair deste lugar. Nenhum filme diz que Jesus virá e a glória dele vai ser manifesta, e como diz lá em Pedro, tudo isso vai ser oferecido pelo fogo, queimado, para que venham novos céus e nova terra. Em nenhum filme você vai ver isso, mas vai ver sempre alguém lutando para manter este lugar aceso, vivo, ainda funcionando. Por quê? Porque amam estar neste lugar. As pessoas não querem mais sair daqui. As pessoas não querem que Jesus volte, porque isso é uma verdade que incomoda as pessoas. Essa é uma verdade onde aqueles que andam e que têm fé podem herdar uma vida incorruptível. Mas quando as pessoas ouvem isso, elas dizem: eu não posso herdar essa vida incorruptível porque a minha vida é corrupta e eu preciso fazer da minha corrupção uma verdade. Para quê? Para que eu permaneça neste lugar. Então, as pessoas estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. As pessoas estão amando o mundo, estão amando este lugar, estão amando as coisas erradas que neste lugar tem. Entendam uma coisa, e isso é muito importante a gente dizer. O que aconteceu quando o homem pecou? A terra foi amaldiçoada. Por isso nós vamos sempre ouvir algumas pessoas dizendo que não é bem assim.
A verdade de Deus, ela vai sendo deturpada na boca das pessoas, e isso está entrando nas igrejas. A mesma voz de Satanás está entrando nas igrejas. Não é bem assim. Não é desse jeito. O importante é você satisfazer o seu coração. O importante é você se mostrar para as pessoas. O importante são os holofotes. Enquanto Deus fala que é para você se esconder, para que a glória dele seja manifesta. E isso tem sido muito mais difícil, porque tem sido empurrado para nós a ideia de que a gente precisa ter sucesso. E quanto para o cristão, é duro hoje ouvir isso, mas para o cristão, o único nome que deve aparecer é o de Cristo. Não é o nosso. Não é o meu ministério. Não é o ministério do fulano, não é o ministério do cicrano. É o mesmo ministério que começou há 2000 anos atrás, o ministério de Cristo. E nós fazemos parte desse ministério, não de outro ministério. Tem se levantado pastores, profetas, coaches e tantos outros para mostrar o seu ministério e não o ministério de Cristo. São pessoas que pensam no terreno e até muitas vezes falando de coisas espirituais. Vamos lá? Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago é bem duro, porque a palavra precisa confrontar, e ele vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bateu o martelo. Você quer ser amigo do mundo? Você é inimigo de Deus. Você quer amar o mundo e as suas concupiscências? Você é inimigo de Deus. Você não é amigo de Deus. Você não é colega de Deus. Você não está mais ou menos com Deus. Você, Deus está vendo. Não, você constitui-se. Você bateu o martelo sobre a tua vida. Você se tornou inimigo de Deus. Inimigo da cruz de Cristo. Você vai contra Deus. E quem pode ir contra Deus? Ninguém. Porque os inimigos de Deus sofrerão no lago de fogo. Então, nosso dever como cristão é alertar essas pessoas para que elas não caiam neste erro. Então, por isso, por causa dos homens amantes de si mesmo, por muitos se tornarem inimigos de Deus, o que tem acontecido hoje em dia? A apostasia. O que é a apostasia, pastor? As pessoas têm deixado a fé, porque essas coisas entraram no meio da igreja. Abre comigo aí, 1 Timóteo, capítulo 4. Isso tudo aconteceria nos últimos tempos. Seria insuportável. Seria insuportável conviver. Seria insuportável estar com as pessoas. É insuportável muitas vezes. Mas também a palavra de Deus para muito tem sido insuportável. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos do 1 ao 3. Olha agora o que diz assim. Mas o Espírito diz. O próprio Deus está falando. Não é uma informação humana. Não é de alguém que teve uma doideira na sua cabeça, ouviu alguma coisa estranha ou achou que teve uma visão. Não, o Espírito diz. O ser divino, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso diz, porque o Espírito é Deus. E diz expressamente. O que é expressamente? É para que a gente entenda que essas coisas estão acontecendo de verdade, que a gente precisa entender de verdade, porque rapidamente essas coisas têm se alastrado e nós precisamos tomar uma posição de homens e mulheres de Deus nestes últimos dias. Ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu acho engraçado que as pessoas hoje parecem que isso não está acontecendo. A gente entra em qualquer lugar, entra em qualquer igreja e não consegue ver nada de errado. As pessoas falam as coisas mais bizarras, mais estranhas, e tem gente aplaudindo, dando glória a Deus e aleluia. Tem gente falando de agradar pessoas, de sonho de pessoas, mas não fala um momento de Deus, não confronta o pecado do ser humano, não fala da volta de Jesus, e está lá todo mundo, glória a Deus, aleluia.
porque algo tocou nos seus corações, na sua concupiscência, e eles dizem, muito bom. E aí parece que o Espírito não disse nada, porque o Espírito expressamente tem dito que muitos vão deixar a fé por ouvir espíritos enganadores. A diferença aqui do Espírito, o de cima é com letra maiúscula, é o próprio Deus. E os espíritos enganadores é minúscula, é espírito humano, são homens, são demônios falando com homens. Essa é a diferença. E aí diz aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é isso? O que é isso? Volta lá em Romanos, porque eles deteram a verdade. Eles ouviram, muitos foram para seminários, muitos estudaram 5, 6 anos, fizeram doutorado, bacharelado no Evangelho, em teologia, pegaram a verdade, ouviram a ciência evangélica, a pura ciência da doutrina de Deus e deturparam ela. Estes homens estão falando nos púlpitos, são hipócritas porque falam o que não fazem. Eles não são só hipócritas, eles cauterizaram a sua consciência. O que é a consciência? A consciência é quando você entende uma verdade e aí você está andando por uma mentira e ela apita aqui dentro de você. Isso não é verdade. Olha, não faça isso. Esse é o Espírito Santo. A nossa consciência, o nosso entendimento do que é certo e do que é errado, o próprio Espírito nos dá. E aí o que eles fizeram? Eles abafaram. Calaram o Espírito, não permitem ouvir a voz de Deus e não permitem que as pessoas ouçam a voz de Deus e falam mentiras. A consciência não diz mais nada para eles, está ali, mas eles cauterizaram, apagaram, fecharam, não se permitem ouvir a verdade. E fala assim, ó, e aqui não é só isso, mas muitas outras coisas, dizendo assim no versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Já está acontecendo, as pessoas falam, não coma mais isso, não coma mais aquilo. A gente veio conversando, né, de alcatra, o que a gente veio falando? De contrafilé, daquela gordurinha lateral. Graças a Deus, Deus nos permitiu comer carne. Algumas pessoas estão falando que é proibido comer carne, não entra nisso. Olha por causa de quê? Vou ler para vocês, ó. Proibindo o casamento, já estão fazendo isso, né? Não casa não. Vai, vive a tua vida. Vai ser feliz, né? Vai com um, vai com o outro, aquela bagunça toda, né? Ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Deus te deu para comer, come. Agradece a Deus pela comida. Ele permitiu lá no Éden, quando o homem pecou, ele falou, o homem agora pode comer carne. Então como? Não ouçam. Isso é um exemplo de coisas que as pessoas têm falado por aí. Têm usado da palavra para mentir para você e a gente tem entrado. Tem feito coisas para alcançar a salvação, quando salvação é por graça. Salvação é para aquele que ouviu a voz do Espírito, entendeu a voz do Espírito, não quer mais andar no seu erro e agora muda a direção da sua vida. Então você agora tem a liberdade em Cristo. Deus te deu liberdade, não libertinagem, mas Deus te deu liberdade e as pessoas começam a te aprisionar com coisas, com mentiras. Então, que a gente entenda, o Espírito está nos alertando quanto a pessoas que são lobos. Abre comigo, Mateus capítulo 7, já estou andando para o fim. Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. A Bíblia já nos alerta, o Senhor nos alerta, e às vezes a gente fica como se não houvesse falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas. Falso profeta não vem com rabo e não vem com chifre, não vem vestido de vermelho e cavanhaque, escuro, né? Com aquele chapéu tipo Zé Pilintra, ou sei lá, uma coisa parecida com isso. Não, ele vem vestido de ovelha, vem manso, vem bonitinho, fofinho, mas interiormente são lobos devoradores. Entende isso? Abre aí Mateus 24, versículo 23 e 24.
Jesus falou no seu sermão escatológico, é bom falar isso, sermão escatológico, o sermão do final dos tempos, que revela muitas coisas, não só o final dos tempos, mas no versículo 23 e 24 diz assim: então, olha, percebe o que está escrito aqui. Nós recebemos o evangelho de Cristo. Jesus vai voltar nas nuvens. Não existe mais ninguém mais poderoso que Jesus em lugar nenhum. Hoje nós estamos aqui com poucas pessoas. Jesus está aqui? Claro que está aqui. Jesus está lá no meio da multidão, numa igreja grande? Está, porque Ele é Deus. Aí Ele vai falar aqui: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Aí quando alguém fala assim, vai lá que Jesus está lá, cuidado com isso, porque Jesus está onde você está. Olha, lá naquele lugar, olha, Jesus opera. Cuidado, porque Jesus pode operar aqui também. E cuidado, olha o que diz, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Por que enganariam? Porque fariam coisas que seriam extraordinárias. E se nós não estivermos apercebidos, podem ser lobos em pele de ovelha. Vocês estão entendendo isso? Então a gente tem que andar de acordo com o que o Espírito tem nos falado. Vigiem, fiquem acautelados, percebam, vejam se esse evangelho é verdadeiro, vejam se o que não estão falando é mentira, veja se onde você está pregando a verdade, veja se a Bíblia está sendo lida, está sendo falada, está sendo dita neste lugar, porque se não estiver falando, se estiver falando só do homem, só de bênçãos materiais, cuidado, podem ser falsos profetas, podem ser lobos em peles de ovelhas, pessoas que têm a sua mente cauterizada, pessoas que a fé já foi, não está mais, pessoas que só querem agradar as pessoas para receber delas, porque por isso que se fala de lobos devoradores, porque só querem para si. Eu conheço pessoas que agora estão ricas. Você vai ver pessoas ricas porque arrebanharam um monte de pessoas que se dizem crente. E as pessoas estão lá, e eu vou seguir aquele cara lá porque ele é rico, ele ficou rico. Como é que ele ficou rico? Arrebanhando um monte de crente que paga para ele lá para ouvir as palestras dele. É sério, é isso mesmo. E o cara fala, que fiquei rico, eu tenho dinheiro, porque Deus me dá mesmo, eu faço mesmo, acontece coisa e tal, eu vou, aconteço. Pai, as pessoas ficam ali, nossa, eu preciso desse aí, porque eu preciso ter também. Aí vai lá, todo mundo seguindo o cara. E todo mundo pagando o cara. E o cara vai só enriquecendo. E aí você? E a gente continua pobre. Cuidado com as aparências. Olha, o fato, a verdade é insuportável. A verdade de Cristo, quando chega para essas pessoas, se torna insuportável. Elas não querem ouvir. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Bastante texto para a gente estudar, né? Versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz aqui. Porque virá tempos em que não suportarão. Por isso que eu botei o tema insuportáveis. Por que é insuportável? Porque eles não querem ouvir. O que é suporte? Olha a leitura. Porque virá tempo em que não suportarão. O que eles não suportarão? A sã doutrina, a palavra verdadeira, a palavra de Cristo. Não suportarão, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias paixões, concupiscências, seus próprios desejos. Versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mentiras. A verdade é dita, o evangelho é falado, Cristo é manifesto. Isso eu não quero ouvir não. Nossa, é duro demais. E não é bem assim não. O próprio Jesus recebeu dessas afrontas. Estava lá uma multidão de discípulos com eles. Ele estava lá na praia, multiplicou pães e peixes. E aí Jesus começa a falar, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, aquela multidão de discípulos, dura esse discurso. João capítulo 6 está escrito isso. Dura esse discurso, nós não queremos ouvir. O que eles fizeram? Os discípulos, aquela multidão de discípulos, meteram o pé, saíram fora. Jesus vira para os seus 12. Vocês querem ir embora também?
E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Entende? Aquele que suporta a palavra do confronto, fica. Aquele que suporta as palavras de Jesus, não corre. Mas aqueles que não suportam a sã doutrina, eles sentem coceiras, eles querem fugir, eles não querem estar perto. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos aqueles que querem ouvir, mesmo que a palavra nos aperte, mesmo que a palavra aponte os nossos erros, mas que a gente queira estar perto de Jesus, queira estar perto, queira ouvir, queira se deleitar, como foi lido no começo do texto. Marta estava lá atarefada, gente, amava Jesus. Marta amava Jesus, mas ela queria mostrar algo para Jesus. Olha como eu faço, né? Olha como eu sou boa nas minhas tarefas. A minha irmã não. Ô Jesus, manda a minha irmã fazer alguma coisa, olha, porque eu estou fazendo. Jesus vira para ela e disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela está me ouvindo. Isso é precioso demais. Nós precisamos ouvir, parar para ouvir Jesus falar. E aí eu termino com esse texto. João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Que é isso que nós devemos fazer. Suportar. Querer ouvir, querer estar perto. Todo mundo, do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Não foi o que a gente falou até agora? Amam o mundo, amam se deleitar no mundo. São inimigos de Deus. Porque eles são da onde? Do mundo. Mas agora vai falar de nós. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, perceba que ele vai falar: ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que João não falou assim? Aquele que é de Deus, ouve Deus. Vou contar algo muito importante para os irmãos. Existem alguns hoje em dia que estão falando assim, sem conhecer a doutrina bíblica, eles dizem: eu ouço Deus. O que Deus me fala, eu faço. E aí você vai ver a ação daquelas pessoas. São completamente contrária à doutrina bíblica. Eu pergunto, elas ouviram Deus? Não ouviram Deus. Elas ouviram seu coração. Ok? Por isso que João está dizendo: aqueles que ouvem-nos, aqueles que ouvem a doutrina verdadeira, porque a doutrina foi dada aos apóstolos, a revelação foi dada aos apóstolos de Jesus, não aos apóstolos de hoje em dia não, aos apóstolos de Jesus, aqueles que estiveram com Cristo, receberam a doutrina, a base do evangelho, e ensinaram, e a ele fala: aquele que é de Deus, ouve-nos, porque ouvem verdade, não ouvem o seu coração. E esses que ouvem a verdade bíblica, esses ouvem a Deus. Esses que estão escutando a Deus através da palavra dele, esses têm parte com Deus. E é aí que nós conhecemos quem é de Deus e quem é do mundo. Aqueles que estão debaixo da palavra doutrinária dos apóstolos e aqueles que estão debaixo dos seus egoísmos, porque são amantes de si mesmo. Que essa palavra alcance o nosso coração e não só o nosso coração. Que essa palavra ela vá a distante, que a gente possa andar como Jesus andou, mostrando a verdade, incomodando, mas trazendo salvação para aqueles que ouvem a voz de Deus através das nossas vidas que estamos baseados na sua palavra.